tarde, boa noite. Este é o Que Nos Une Podcast, um podcast que é um espaço de diálogo para sermos compreendidos e compreendermos, no oferecimento dos colégios Univap Centro e uma parceria com a Fundação Vale Paraibana de Ensino. Eu sou a Laís. Eu sou a Ashley. E a gente vai apresentar a nossa convidada. Eu sou a professora Mariana, eu sou professora de História, de Projeto de Vida, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o assunto. E o assunto que é neurodiversidade. Dando uma contextualização assim, neurodiversidade é um conceito que defende que há uma conexão neurológica atípica ou neurodivergente. É uma manifestação da diferença humana e não uma doença a ser curada. O conceito ele foi usado pela primeira vez pela socióloga australiana e portadora da síndrome de Asperger, Judy Singer, em 1998, em uma tese defendida na Universidade de Tecnologia de Sydney. O termo também é usado para designar um movimento liderado por pessoas diagnosticadas com TEA, que veem o autismo como uma parte construtiva do que elas são. Elas têm o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a neurodiversidade. Por isso que desde o dia 18 de junho de 2005 é celebrado o Dia do Orgulho Autista, em todo o mundo, inclusive no Brasil. E a gente já vai começar com as perguntas, assim, bem rápido. A primeira pergunta é, Mari, na sua concepção, qual a importância do tema de hoje? Gente, hoje eu estou aqui como mãe atípica, né? Minha filha é autista e como professora, na verdade não como especialista do assunto, mas por ter essa vivência, né, toda. Sim. Eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que realmente é muito importante. Tem uma relevância fundamental se a gente quer construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, se a gente quer construir o respeito às diferenças. Sim. É muito importante a gente falar desse assunto, né, das diferentes formas que as pessoas têm de funcionamento cerebral, né, que é a ideia da neurodiversidade. Então, acho que é muito importante, ainda mais na escola, se a gente quer respeitar as diferenças, né? Sim, exatamente. E quando foi seu primeiro contato com alguém neurotípico? Meu primeiro contato com alguém neurodivergente, né? Isso, sorry. Meu primeiro contato, acredito que tenha sido na própria escola, como aluna, na verdade, né? Não como professora, mas como aluna. Era uma época que a gente não falava sobre o assunto. Não. Que a gente tinha muita dificuldade, era um tabu, assim. Na sua época já tinha sala separado ou já não era mais assim? Certo. Quando você diz sala separada, você diz algum tratamento diferenciado que excluía os alunos? Porque, tipo, se eu não me engano, tinha escola que às vezes nem aceitava neurodivergente. Tá. Não, espaço diferente não tinha sala especial, nem escola, que se chamava antes, né? Especial, não. Mas, ao mesmo tempo que os alunos estavam integrados de alguma maneira na mesma sala, não se conversava sobre isso, dificilmente se falava, era tratado como tabu, né? Tanto que eu tive contato a primeira vez na escola enquanto aluna, mas a gente não falava sobre o assunto, a gente fingia que nada acontecia, o que acredito eu que não seja interessante, né? Que por isso a gente está nesse esforço aqui de falar sobre esse assunto também, que vai refletir na escola e no nosso dia a dia, né? Então, na época que eu era aluna, eu me recordo de ter contato, mas de não entender muito bem, de ninguém falar, de não ter um professor ou alguém que explicasse algo, que falasse do assunto, né? Sim. Então, era tratado mais como um tabu. E como foi e como é para você, uma mãe de uma menina autista, compreender e entender a neurodiversidade? De início, bem difícil, porque eu já tive contato como professora, né? Com alguns alunos autistas, já tinha uma ideia do que era, mas eu acreditava que eu sabia mais do que realmente sabia, sabe? De início, o meu marido até que começou a observar alguns sinais, ela foi diagnosticada muito cedo, com 2 anos e meio, né? Então, ele observou alguns sinais que, no início, eu neguei, porque eu falei, não, deve ser algo da pandemia, né? Muitas crianças na pandemia tiveram atraso de fala, será? Então, hoje eu observo isso como uma espécie de negação, assim, de uma dificuldade muito grande, né? Que muitas pessoas enfrentam, que muitas mães e pais atípicos enfrentam quando você observa que algo ali é atípico, né?
não está acontecendo no mesmo momento de desenvolvimento das outras crianças. Mas como eu não tinha muito contato com crianças, como a gente estava isolado também na pandemia, foi difícil para começar a perceber isso, né? E aí, percebendo, daí sim, né, chega aquele momento que é melhor você correr atrás, é melhor buscar ajuda especializada, é melhor parar e avaliar que muitas vezes as pessoas não gostam dos rótulos, acham que diagnóstico é uma questão específica de rotular, mas quando eu observava alguns sofrimentos, algumas coisas que poderiam gerar sofrimento na minha filha, eu achei melhor buscar ajuda especializada, né? Foi quando ela foi diagnosticada e por isso, acho que por essa vivência, né, como vocês estão perguntando, que para mim é mais do que importante falar desse assunto, né? Sim. De início, como mãe, eu fiquei pensando muito nos obstáculos, nas limitações que ela ia enfrentar. Fiquei muito triste porque imaginei como que vai ser a escola para ela, como que vai ser o dia a dia, vai sofrer preconceito, não vai? Então, eu acho que de início eu via muita limitação, eu via muito obstáculo. Sim, eu acho que também é muito um sentimento materno, assim, de querer proteger e aí não querer que aconteça isso. Então, tipo, pensando, se ela não for diagnosticada, ela nunca vai ter isso, sendo que ela vai apresentar mesmo assim. Isso. Então, acho que também que acontece bastante ser um medo da mãe. Tipo, você quer proteger a criança. E, tipo, você vê tanto por preconceito, que tem alguns pais que têm preconceito, tanto por medo do preconceito que a criança vai sofrer na sociedade, que é Sim, com certeza. E aí, de início, então, eu via como um obstáculo, hoje já não enxergo mais o obstáculo, né? A gente já enxerga caminhos a serem construídos, né? Porque é uma luta que envolve a sociedade inteira, né? Não só pais e mães atípicos, mas que essa compreensão envolve ações como essas, né? Sim, e eu acho que se não tivesse tão enraizado na sociedade esse tabu, você não precisaria ter esse problema de ficar, nossa, tão preocupada com a sua filha, de como ela ia ser tratada dentro da sociedade por causa desse tabu. Uhum. E a gente pode ir para a próxima pergunta? Claro. E como você lida com isso no seu dia a dia, no caso de professora, lidando com os seus alunos que têm o espectro autista? Certo. Não só autistas, né? Mas dentro da ideia, né? Da neurodiversidade, Sim. né? Então, como professora, claro que eu acho que eu tenho todo um olhar agora mais aprofundado nessa questão por ter essa vivência como mãe. Mas antes, né, na própria faculdade, a gente recebe uma formação que muitos consideram, até muitos professores consideram que é uma formação muito breve até, e muito ainda incompleta na questão da neurodiversidade, e que muitos depois vão se especializar, né, depois de terem sido formados já. Então, hoje a gente considera que o assunto ainda é tratado de uma forma muito breve durante a faculdade, né? Mas agora com esse olhar de mãe atípica também, e é uma questão da gente buscar, né, mais informação. Hoje a gente já conta bastante com o apoio da orientação educacional das escolas, porque eles nos informam na medida que os alunos neurodivergentes apresentarem alguma necessidade de algum apoio, algum suporte. Então, a ideia é que a gente ofereça suporte diferenciado para alunos que precisam desse suporte, né? No caso espectro autista, hoje a gente fala de níveis de suporte, né? Antes era muito comum falar do Asperger até, né? Eu tô falando do Asperger porque a gente está aqui no Brasil e me sinto à vontade para falar com essa pronúncia. Mas antes a gente falava do Asperger, até foi retirado, né? Nas atualizações do DSM, também do CID, né? Agora CID-11, essa classificação de Asperger foi retirada, porque hoje a gente fala de autismo nível 1, 2 e 3 de suporte, né? Que é o quanto de suporte uma pessoa precisa. Então, na escola, para a gente como professor, vai refletir nisso. Qual é o nível de suporte que esse aluno precisa? Ele precisa de mais tempo para finalizar uma prova? Ele precisa de um suporte que ele tem uma sensibilidade auditiva e ele precisa usar um fone? Então, isso, quem vai ajudar a gente no dia a dia são os próprios alunos, né? Comunicando, e também a orientação educacional que passa para os professores as necessidades. E isso não pode ser tabu, gente, né? Não pode, esse tratamento diferenciado não pode ser tabu. Não. Muita gente, eu acho que no dia a dia, vocês devem perceber que muita gente questiona, né? O tratamento diferenciado, porque, mas vamos tratar diferente, mas não vai causar um mal-estar. A gente tem que construir uma escola que isso não seja um mal-estar, né? Se tem alguma pessoa que está com uma dificuldade física para subir uma escada, a gente vai ofertar outras formas dessa pessoa se locomover. Por que a gente não pode fazer isso com outras pessoas que precisam de outros suportes, né? Sim. Falando nisso de tempo a mais fazer prova, se eu não me engano, quem tem TDAH tem 1 hora a mais para fazer vestibular.
Que eu Tanto que saiba, você, existe essa que, possibilidade. por exemplo, no Enem, se eu não me engano, você seleciona lá e você tem 1 hora a mais para fazer, que eu acho uma coisa... Que é a mesma coisa de quem tem problema de visão, que tem uma prova diferente, que é a prova maior no Enem, por exemplo. Então é a mesma coisa para neurotípico. Sim, sim, são suportes diferentes, né? Sim. E quais medidas podemos tomar para acolher de melhor forma cada pessoa dentro de sua individualidade? É muito importante essa pergunta, individualidade, né? Porque sim. cada ser humano vai ter ali vai precisar de algo específico, né? Então, acolher, eu acho que primeiro tem que passar por uma luta assim anticapacitista, né? Quando a gente fala de capacitismo na sociedade, a gente fala de preconceito em relação ao que as pessoas desempenham ou não, preconceito em relação a deficiências, né? Com base no que elas conseguem fazer ou não, do que elas são capazes ou não. Então, eu acho que tem que ser uma luta coletiva de acolhimento mesmo, né? E o que a gente pode fazer? Primeiro, perguntar para as pessoas como elas querem ser tratadas, como elas precisam ser tratadas. Se essas pessoas não... Se não perguntar para as pessoas, de repente, ouvir, então, profissionais, né? Outros profissionais, no caso da escola, como a orientação. Eu acho que dá para construir bastante coisa com base em ouvir essas pessoas também, né? Hoje eu estou aqui como mãe atípica. Apesar da gente ter observado, eu e meu marido, várias características de neurodivergência também. Observando a minha filha, a gente consegue lembrar de várias características e a gente tem até muita vontade de passar por avaliações, né? Para entender mais como que a nossa mente funciona, porque a gente acredita que não seja de uma forma típica também, né? Mas voltando lá, eu acho que é importante construir assim, essa sociedade onde as pessoas tenham esse entendimento que o diferente faz parte da forma de funcionar do cérebro, né? Que não existe só um padrão, né? Que existe também outras maneiras. Pra tudo, não só pra isso. Tanto que você falou que observem você e seu marido, e se eu não me engano, por exemplo, TDAH é uma coisa que é genética. Então, se alguém da sua família tem, então é muito provável que você tem. Então, se eu não me engano, pode ser que também acontece que, por exemplo, se tem um neuroatípico, ter alguém neurotípico também no gene. Sim. Autismo também majoritariamente genético. Eu acho bom observar. Eu acho muito engraçado isso. Que, tipo, é muito legal. É muito legal. Tipo, tudo... Se você for olhar, você já vai ter sempre ligado aos seus pais e aos seus ancestrais. Pode até não ser, tipo, pai. Pode ser, por exemplo, um tio ou algum parente que tem. Sim, talvez não imediato também. Pode ser muito atrás também. A mesma coisa, tipo, como se fosse um gene de cor de olho. Sim. Tem excessivo, coisas. Então, pode ser, por exemplo... Tem um filho, os pais são, tipo, com olho castanho, aí o filho nasce de olho claro e vai ver que, tipo, um tatravô. Mesma coisa com a universidade. Eu acho que isso tem muito a ver com constelação familiar, não sei se você já viu. Mas é tipo isso de você ir olhando sua família, assim, e vendo as coisas que aconteceram. E, tipo, isso também tá relacionado a traumas e tal. Tipo assim, se aconteceu alguma coisa, assim, na sua família, que todas as gerações estão passando. Então, é muito provável que você passe também. Eu acho muito interessante. Porque ciclos se repetem, né? Sim. Porque, tipo, você tem o gene da sua família. Então, você vai estar ligado a ele. Mesmo que você não queira ser igual a eles, você, até certo ponto, não vai ser, porque você é uma nova pessoa, mas você sempre vai estar ligado a eles. Então, acho que é muito importante você, tipo, aceitar isso, entender e transcender pra você mesmo. Aceitar e seguir em frente e usar pra você melhorar como uma pessoa. Sim. Tipo, melhorar você mesmo. Usar pra evoluir. Sim, no caso já da constelação, eu não posso dizer porque eu realmente não conheço, mas... sim, né, essa parte genética toda. Eu acho que muito se fala também, quando a gente fala de maternidade atípica, de uma suposta culpa da mãe, ou a gente fica se perguntando em que momento que a gente errou, o que a gente fez para você ser mãe de uma criança atípica, mas hoje a gente já tem esse entendimento, né, científico que existe toda uma questão genética, no caso do autismo especificamente, falando sobre esse assunto especificamente. Sim. Né, que já muitas teorias antes que não são científicas, né, antes existia toda essa ideia de culpa, né, de culpabilidade da mãe ou de alguma outra questão, mas hoje se sabe que majoritariamente é uma questão genética mesmo. Sim. Né? Acho muito interessante isso. Agora a gente vai para indicação cultural. Indicação cultural, que é uma série. Isso. A gente trouxe a série Atypical, que é sobre um menino autista
que ele tá começando a criar a independência dele e ele enfrenta várias dificuldades na vida dele. Que às vezes, uma pessoa típica, neurotípica, ela seria muito fácil lidar com aquela situação, mas pra ele é, tipo, muita dificuldade. Tipo, como pegar um ônibus lotado, pra ele é, tipo, uma dificuldade real. E a série trata isso como entender essa dificuldade, porque pra ele é uma dificuldade. Pode ser que pra você não seja, mas pra ele é uma coisa que realmente importa. Sem contar que ele tá passando pela adolescência. E se a adolescência pra um neurotípico já é difícil, pra um neurotípico pior ainda. Então ele retrata bastante isso, tipo, a dificuldade da adolescência de um neurotípico e de um neuroatípico, mostrando que é, tipo, muito mais difícil. Com a irmã dele também, Com a irmã dele. É muito interessante a série. Sim, é mesmo. Bom, outras dicas, assim, que eu pensei enquanto a gente falava, assim, acho que é muito legal também nessa última pergunta que vocês me fizeram, né, que eu falei de construção, de uma ideia da diferença. Eu acho que é muito bacana, eu tô aqui como mãe, mas é muito bacana ouvir as pessoas neurodivergentes também, né? Que elas falam sobre si próprias, né? No Instagram tem muitos perfis interessantes de autistas adultos, de TDAHs, de outras pessoas que estão nesse mundo da neurodivergência e que produzem conteúdo, assim. Então a gente deixa na descrição aí do episódio alguns perfis para serem seguidos que vale a pena. Que o primeiro passo, acho que pra gente construir tudo isso, tem muitas pessoas que nunca ouviram falar do assunto, não tem contato com pessoas neurodivergentes, mas é muito importante você começar conhecendo, ouvindo essas pessoas, né? Buscando conhecimento mesmo para o nosso dia a dia. Local de fala deles, afim. Sim. Né? Eu vi uma mulher que ela tava tentando ir pra academia e ela é autista. E aí ela tava com muita dificuldade porque tem muito barulho na academia. É muito cheio. E ela precisava fazer aquilo pra saúde dela. E aí ela, tipo, fazendo os relatos dela, vídeos todos os dias, assim, tipo, hoje eu tentei ir, eu não consegui ficar 10 minutos, mas pelo menos eu fui 10 minutos. Então, assim, acho muito interessante também. Eu não lembro, se eu não me engano, também teve um vídeo de uma menina fazer tatuagem. Que ela não conseguiu fazer tatuagem porque quando ela tava saindo de casa, ela começou a ficar muito nervosa, muito ansiosa. Porque acontece, o barulho, ainda mais ela morando na capital de São Paulo, que é muito barulho. E, por exemplo, autistas têm, se eu não me engano, tem audição muito sensível, dependendo. Tem alguns perfis sensoriais, né, que tem mais dificuldade. Algumas, porque o autismo é um espectro muito grande, né? Então tem autistas que vão ter essa dificuldade com som e tem autista que não, né? Mas geralmente tem. A minha filha, por exemplo, tem bastante. Então a gente busca algum suporte como usar um fone, né? No atípico mostra, né, o fone, né? Então é muito comum o lance de... Esse fone é um cancelador de ruído, na verdade, né? Ele também pode funcionar como fone, mas ele tem essa função de abafar mesmo o som, né? Porque sim, pode ser uma sensibilidade muito maior do que neurotípicos têm em relação ao som, né? A gente muitas vezes não percebe a quantidade de sons e dependendo do perfil sensorial, a pessoa vai ter bastante dificuldade. Sim. Acho que é isso. Ótimo, A gente falou bastante nesse episódio. Gostei. Foi muito bom. Muito obrigada, gente. É isso. Eu vejo vocês no próximo episódio. E também podem assistir os episódios anteriores, tá? Se você já assistiu, assiste de novo. Não custa nada. Não custa nada. E é isso, gente. Beijo, até o próximo. Até o próximo. Até mais.